aqui de novo para fazer a correção, né? Então, hoje vamos corrigir a aula sobre a organização política, que foi a aula 4, certo? E aí, vocês vão pegar o livrinho de geografia na página 17 e 18. Pronto, mas a senhora passou a página 19 e 20 também, não foi? Sim. Só que a 19 e 20 são pesquisas que vocês irão fazer, né? E aí, durante nossa aula presencial e na aula interativa, a gente vai discutir elas. A gente vai ver quem pesquisou, quem realmente fez, quem foi lá investigar o que está pedindo no livro, tá bom? Então, porque as duas páginas são todas as questões, são pessoais e são de pesquisa. Então, não adianta para colocar aqui e não responder para vocês, porque é algo que vocês irão em busca disso, tá bom? E aí a gente só vai responder, corrigir aí a 17 e a 18. Então, espero que todo mundo realize essa pesquisa e aí a gente vai ver quem fez, quem não fez, quem ainda está com dúvida, tá bom? Mas façam de verdade, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Primeira questão. O que é necessário para que um governo seja organizado? E aí vocês vão ver se vocês conseguiram compreender essa pergunta e vão colocar assim. Para que para que um povo possa se organizar, é necessário um regime de governo em que todos se respeitem e obedeçam às regras elaboradas para o bem comum. Então, para que um povo seja organizado, é preciso ter o quê? Um governo, um regime de governo e que todos respeitem e obedeçam às leis elaboradas. É aquela questão, direitos e deveres. Eu tenho que obedecer às regras. O país, ele tem regras, né? Uma cidade tem regras, um estado tem regras. E a gente precisa, o governo precisa obedecer essas regras e também os cidadãos também precisam conhecer e obedecer. Isso é um regime, o quê? Em relação ao regime de governo, em relação às leis, certo? E que precisam ser respeitadas. E aí é onde está a questão de organização. Se eu não cumpro com essas leis, né, algo pode me acontecer. Vamos dizer, quando um ladrão ou um assaltante ou alguém foge das leis, não obedece, eles vão ter uma punição, certo? Então, as leis, elas servem para serem seguidas e não quebradas, certo? Segundo, o que é presidencialismo? Presidencialismo é um sistema de governo. Nesse sistema, o povo escolhe um presidente e seus demais governantes, através do voto direto, que é secreto. Ou seja, a gente vai lá nas urnas eletrônicas, né? Antigamente não era urna, era no papelzinho, né? Mas vem a tecnologia aí e vem trazendo aí mais velocidade pra gente. E a gente elege aquele representante. Esse representante, dependendo das épocas eleitorais, né? Ele vai, no caso do sistema presidencialismo, ele vai escolher o presidente, não é isso? E também, só o presidente? Não. A gente vai escolher também os governadores, os deputados, os senadores e tudo mais. Então, é através do voto direto e secreto. Por quê? Eu tenho o direito de guardar meu voto. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser, eu também não falo, certo? É algo que é só meu. Ninguém pode me obrigar a dizer em quem eu votei. Por isso que ele é secreto, certo? Bom, aí voltando aqui, né? Então, esse sistema ele vai ser escolhido um presidente que vai do quê? No caso, vai administrar um país, certo? Na terceira questão, cite quais são os cargos que fazem parte de cada poder.
nós temos três poderes, que nós vimos na outra aula. O executivo, o legislativo e o judiciário. Que são as pessoas, como é que elas se chamam, né? Aquelas pessoas que fazem parte de cada poder, né? Além de participar de cada poder, elas têm uma função lá, certo? O presidente faz parte, vamos ver aqui do executivo. O presidente, o vice-presidente, os ministros, os governadores e seus vices, os prefeitos e seus vices, os secretários de estado e do município. Todos esses aqui fazem parte do poder executivo. Lembrando que nós escolhemos, né, em relação ao presidente, escolhemos o presidente e quando a gente escolhe o presidente, já automaticamente já tem o seu vice lá junto com ele, certo? O presidente vai escolher os ministros para também auxiliar. Tem os governadores e seus vices, a gente volta no governador também, já escolhe o vice também. Os prefeitos e seus vices da mesma forma. Os secretários de Estado. Os secretários de Estado são pessoas que são escolhidas pelos governadores. E os secretários do município são pessoas que são escolhidas para ajudar o prefeito, certo? Poder legislativo. O poder legislativo é composto por os senadores, os deputados federais e estaduais e os vereadores. Os senadores, os deputados federais e estaduais, nós escolhemos quando nós vamos votar para a eleição de presidente. Escolhemos eles, né, junto com os governadores e o presidente. E os vereadores, nós escolhemos eles na eleição referente ao prefeito da cidade. Aí nós voltamos para prefeito e voltamos para vereadores. Então, quem faz parte do poder legislativo é senadores, deputados federais, deputados estaduais e os vereadores. E o poder judiciário é composto pelos juízes, certo? Então, quarta questão. Escreva o nome de 3 ministérios que ajudam, que auxiliam o presidente da República. Como a Pro falou, o presidente ele vai escolher ministros que vão ajudar ele também, certo? Então, existem os ministérios da Educação, da Saúde e o da Fazenda. E aí são pessoas escolhidas pelo presidente. Ministério da Justiça, certo? Então, quais são esses 3 ministérios? Como a Pro falou, o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda. Quinta questão. Qual é o papel do poder executivo? Qual é? Executar as leis. Fazerem as leis acontecerem, certo? B. Qual é o papel do poder legislativo? É criar as leis. Mas é criar e eles também aprovam essas leis, certo? Poder legislativo. Qual é o papel do poder judiciário? É observar e fazer com que se cumpram as leis, né? Porque não é o juiz, então ele vai ter que ver e fazer com que essas leis sejam cumpridas, certo? Então, de vez em quando, vocês vão ver na TV, na Câmara dos Deputados está sendo votado tal lei, tal projeto. Por quê? São os deputados que fazem parte do poder legislativo. Na Câmara de Vereadores está sendo votado tal lei, tal projeto. Então, quem faz parte desse, quem aprova, quem cria, o legislativo, tá certo? Então, vamos agora para a sexta. Quem exerce nos estados? Quem é que no estado de Pernambuco, no caso, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, não é? Então, cada estado desse vai ter um representante do Poder Executivo. E esse representante, como é o nome? Vamos lá? Então, o Poder Executivo no estado, ele é governado pelo governador e o vice-governador e os secretários de estado, certo? Então, Pernambuco, vamos voltar para Pernambuco. Pernambuco tem
representante do Estado, que é o governador, o seu vice e seus secretários. Assim como os outros estados também têm, certo? Bem, e no Estado, quem faz parte do poder legislativo? Quem é que cria e aprova as leis? Os deputados estaduais, certo? Lá não tem deputado federal e estadual, mas os deputados estaduais é o que vai fazer parte do poder legislativo do Estado. E quem é que vai fazer parte do poder judiciário no Estado? Juízes do Tribunal de Justiça, certo? Meus amores, finalizamos. É uma correçãozinha porque foram 2 páginas, como a Pro já falou no início da aula, né? As demais a gente vai fazer durante a nossa socialização em sala de aula, tá bom? Beijo, até a próxima aula.